Fala, meus camaradas, Thiago da Terabiz aqui, como é que vocês estão? Tudo beleza? Seguinte, galera, mês de junho foi covarde, viu, rapaziada? Foi complicado. O que a gente teve de ataque de DDoS não está escrito no gibi, seja por evento Copa, seja por outros eventos que estão acontecendo agora nesse período. A gente teve uma rajada realmente muito alta de ataques, bem fora da curva, né, do baseline que a gente tem normalmente. E eu peguei cada ataque desse que foi em direção a um cliente da Terabiz, analisei isso junto com a equipe de engenharia para trazer aqui para vocês 4 sinais, tá? 4 pontos de atenção que você tem que ter para que você consiga trabalhar de maneira proativa, você consiga mitigar, você consiga antecipar esse ataque e não só esperar esse ataque vir e prejudicar vocês. Então a gente leu todas as informações, analisou, como eu disse, com o nosso time, separamos aqui 4 pontos porque você precisa ficar de olho. Se algum deles já está acontecendo na sua rede, é um sinal de alerta que você precisa atacar isso de maneira proativa, tá? E eu já vou adiantando para vocês que nenhum desses pontos você vai ter que comprar equipamento novo, trazer gente nova para o time. Então é realmente trazer uma visão vida real para vocês. Então foram dados que a gente extraiu realmente da nossa base. Vou abrir aqui com vocês para que você consiga prevenir e não só remediar caso essa onda de ataques venha a atingir a sua operação. Bora lá? O primeiro ponto que eu queria debater aqui com vocês, uma característica que me chamou muita atenção nesses últimos incidentes, foi a velocidade com que o atacante consegue varrer o teu prefixo todo, quão distribuídos esses ataques são. Ao longo dos anos a gente vem percebendo, e ainda mais agora nessa nova era de IA, que tanto funciona para o bem quanto também para o mal, que os ataques eles estão ficando cada vez mais sofisticados. Então, antigamente dava tempo tranquilo para você identificar qual é o prefixo que está sendo prejudicado naquele momento, remover ele totalmente da sua rede, tirar do seu NAT ou tirar daquele cliente que você às vezes entregou, precisa entregar aquele prefixo público para o cara, e fazer uma black hole e exportar isso, seja para o PTT, seja para a sua operadora através de community. A gente tinha um tempo relativamente alto para poder tomar essas ações e, consequentemente, parar o tráfego para aquele prefixo específico. O que a gente tem notado nos últimos ataques é que eles estão sendo distribuídos de uma maneira muito rápida. Então, o que isso quer dizer? A ideia é realmente dificultar a vida de quem está sendo atacado. É essa característica de distribuição e a característica de hit and run. Então, não é um ataque 100% contínuo 100% do tempo. Ele varia muito entre pacotes por segundo e volumetria de banda, e também varia muito rápido de prefixo em prefixo. E o que isso traz de característica para você que tenta prevenir ou que quer prevenir um ataque em relação a isso? Cara, se você tem uma automação de borda que faz esse anúncio de black hole ali para suas operadoras, testa isso, porque senão isso tem que estar muito rápido, tem que estar muito azeitado, esse processo tem que estar muito redondo, porque senão a tua caixa, na verdade, ela não vai mitigar nada, ela não vai prevenir nada, na verdade ela vai ser só um espelho daquilo que está acontecendo, ela só vai te dar uma notícia de um ataque que já passou. Então é muito importante que você faça, cara, mensure bem o processamento dos teus equipamentos em relação ao quanto de banda que você já usa, porque não adianta nada, teu BGP já está no talo, tua banda está no talo, teu concentrador no talo. Quando esse ataque chegar, não vai dar nem tempo de medir. Então, você nem vai saber da onde que vem a pancada. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é a sofisticação e velocidade com que os atacantes estão pulando de prefixo em prefixo. Porque, pô, eu mudei de barra 24, tirei aquele barra 24 da rede, os caras já pularam pro próximo. Eu tirei esse barra 32, o IP que estava no cliente, já pularam pro próximo. Então, assim, fica de olho e o ponto de atenção aqui cara, se você tem uma automação de borda, automação que faz o anúncio desses prefixos em black hole para as operadoras, para PTT, enfim, testa isso, cara. Tem que estar redondo, tem que estar bem azeitado e funcionando de maneira ágil, porque senão, ao invés de resolver o ataque, a tua caixa vai estar documentando a porrada que já tomou e já caiu, então aí já não serve mais para nada. Beleza? Primeiro ponto de atenção para vocês aí em relação a essa nova onda de ataques que está surgindo aí nos últimos meses. E uma outra característica comum desses últimos ataques que a gente analisou foi que, cara, 99% dos casos foram IPv4. Então, as redes que estavam com IPv6 rodando, a gente também monitorou. Normalmente a gente trabalha com dual stacking, né? Trabalha nessa divisão entre V4 e V6. E o que a gente pôde perceber que realmente houveram picos de IPv6, mas muito baixos,
e a grande parte realmente foi IPv4. Isso, cara, não é um motivo para você relaxar, tá? Então, assim, é olhar realmente a tua estrutura internamente como ela tá. Já venho falando de IPv6 aqui para vocês há muito tempo. Palestrei há 10 anos atrás no Moon. Quem é mais da antiga aí do Microtik sabe de qual evento eu tô falando. Então, eu palestrei já sobre isso lá há 10 anos atrás e, cara, já era antigo lá. Então, você precisa ter atenção na implementação do teu V6 e ter uma mentalidade. Eu vejo mais que é uma troca de mentalidade em relação a, cara, você ter uma rede IPv6 que por vezes ela precisa de IPv4 e não uma rede IPv4 que funciona às vezes com IPv6. Então essa mudança de mentalidade é muito importante. Eu sei que a gente vem de um modelo de aprendizado ali do V4 que está enraizado na cabeça de todo mundo, mas que é importante fazer essa mudança. As grandes operadoras já vêm trabalhando isso há muito tempo, mas ainda no cenário do pequeno provedor regional eu vejo que não é dada a devida atenção ao IPv6. Então assim, muito dos conteúdos hoje já viraram, sem você perceber. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma ferramenta que você pode usar no Chrome para ter uma ideia de quais aplicações estão rodando em V6 ou não. Mas hoje, boa parte delas, como Meta, aí entra o Instagram, Facebook, WhatsApp, todas elas estão rodando nativamente em IPv6. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de instalar um speed test na sua rede, a Ookla, por exemplo, que é o principal testador que a gente tem hoje, não libera se você não tiver V6. Então, muito em breve a gente já vai ter esse teste rodando full V6. Então, vira a chave, vira a chave. Se você não virou essa chave ainda, agora é a hora de virar. Pensa na sua rede como uma rede IPv6 que eventualmente precisa de V4. Porque além de ganho de performance, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só por isso, só dizendo os motivos que você tem, o total de performance que a gente já observou dos nossos clientes, para que você implemente o IPv6. Então, isso é só mais um motivo que reforça o fato de que você precisa virar essa chave, vira essa chavinha. Pensa em redes de IPv6 que eventualmente precisa de IPv4, beleza? E agora o terceiro ponto que você precisa ter atenção na característica aí e dar uma olhada na sua rede como é que ela está hoje. E olha, antes de eu entrar no terceiro ponto, deixa um like, se inscreve aqui no canal que vai ter muito conteúdo bacana para vocês, não só de área técnica, mas a gente também vai explorar outras frentes, como pessoas, gestão, liderança, vendas, tudo focado para o setor de telecomunicações, tudo focado para o provedor regional. Então, se você quer acompanhar esses conteúdos, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo e também, cara, faz um favor para nós, manda nos grupos que você tiver aí, que eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar algum camarada seu que está passando um aperto aí. Então, em relação ao terceiro ponto aqui que eu quero comentar com vocês, é mitigação, tá? E agora, jogando a real, né? A gente sabe que o cenário do provedor regional, do menor, dificilmente você tem bala na agulha ali para investir numa mitigação própria. Então, a gente entende o cenário que está cada vez mais agressivo para adquirir clientes, para manter os seus colaboradores, para manter link ativo. Então, a gente sabe que tudo isso é custo, sim, é um investimento, mas que impacta ali no dia a dia da sua operação. Então, nem sempre você vai ter aquele caixa, aquele orçamento para nesse momento investir numa mitigação própria. E aí é fundamental que você invista em links, em operadoras, em upstreams que tenham esse serviço disponível para você. Por que eu digo isso? É interessante você notar isso, que como você não vai ter essa mitigação interna, a única maneira de limpar esse tráfego é realmente mandar ele para uma mitigação para que eles limpem esse tráfego e devolvam o tráfego genuíno para você. Porque realmente, internamente, gravem essa frase porque você vai passar menos aperto. Internamente é impossível resolver um ataque de dentro da sua rede. Então, o pior que você pode fazer no momento de um ataque é setar regra de firewall, é setar filtro, é setar qualquer tipo de coisa que ainda vai prejudicar mais o processamento do teu equipamento. Realmente aí vai ser um trabalho que você vai ter que contar com essa mitigação. E para você que ainda não tem orçamento disponível para ter uma mitigação própria, vai ter que contar com a mitigação da operadora. E é aí que você vai ter que realmente entender, cara, no fechamento, isso é combinado? Ah, não é? Ah, como que eu faço para ativar? É uma community no meu BGP que eu vou ter que acionar? Qual que é o SLA para alguém me atender em relação a isso? Ah, qual que é a banda disponível que eu tenho de mitigação com a minha operadora que ela consegue limpar e efetivamente entregar um tráfego que eu consigo utilizar? Claro, a gente vai adicionar uma latência na tua rede quando esse tráfego precisar limpar, mas em compensação o teu cliente não vai ficar completamente fora,
Então, assim, qual que é o erro mais comum que eu vejo? Deixar para ver isso em cima da hora. É que nem eu disse para vocês, eu até entendo você não ter orçamento no momento, mas cara, se você não tem, a sua operadora tem que te fornecer esse serviço. Na verdade, é uma obrigação tua contratar uma operadora que te forneça isso e deixe isso claro em contrato, tá? E o ideal é que você veja isso antes de pegar fogo, meu velho, antes da bordoada vir. Então, assim, sai já daqui do vídeo, termina de assistir o vídeo, vai até o fim que tem coisa interessante ainda para você ver, mas já entra em contato com a tua operadora ou já revisa o contrato que você tem, porque isso vai te poupar muita dor de cabeça e muito dinheiro, porque às vezes você, cara, tem um contrato que mitiga uma banda limitada e você vai precisar mais, então aquilo não estava no teu orçamento. Cara, fica de olho, porque isso vem pegando, vem afetando muito, porque o teu cliente ele não quer saber de quem é a culpa, se é do atacante ou não, e como eu disse, internamente, você não tem como resolver isso. Você sempre vai ter que contar com uma ajuda externa para resolver isso de maneira efetiva. Então já sai daqui, termina o vídeo, vai atrás da tua operadora ou até mesmo do contrato que você assinou para entender quais são os termos, entender como que é a ativação disso e faz teste prático. Dificilmente você vai conseguir simular um ataque de banda volumétrica enorme, mas você consegue pelo menos acionar os gatilhos com a tua operadora para você entender como é o fluxo, porque uma coisa é você fazer isso na hora que está tranquilo e outra bem diferente, e documentar, claro, para que seu time consiga replicar, e outra coisa é fazer isso na hora que está todo mundo correndo em círculo e o cliente está lá na rua querendo te esganar. Então, sai daqui e já vai ver isso, porque isso causa um impacto absurdo, muito grande no dia a dia e quando você realmente estiver passando por um incidente como esse de ataque volumétrico, beleza? E para fechar, um bônus aí para vocês, o ponto 4 é quase que um bônus aí. Muitas dessas redes que passaram por ataques, também a gente começou a perceber que elas foram vetores anteriormente de ataque para outras redes. Então assim, senhores, fiquem de olho no upload de vocês, tá? Eu sei que isso representa normalmente aí de 15 a 20% do teu tráfego total, a gente não costuma dar muita atenção para upload, mas fica de olho lá no teu Zabbix, no teu Grafana, no teu monitoramento, em picos, em spikes, aqueles espinhos que a gente vê nos gráficos, porque se você tem isso de maneira muito recorrente, sei lá, nas VLANs de atendimento que você tem dos teus clientes, fica de olho nisso porque pode ser sinal de que existe sequestro. Então, assim, o teu cliente está com uma ONU, uma ONT que foi sequestrada e realmente está sendo utilizado como botnet para atacar outra rede. Isso prejudica você de várias maneiras, baixa muito a questão sua de reputação na internet, então seus blocos eles começam a ser bloqueados por outras operadoras, começam a ser bloqueados por outros servidores de conteúdo, então isso acaba com a tua reputação. Isso prejudica o uso do teu cliente, porque vai esgotar a banda de upload dele da mesma forma que esgota uma banda de download, fica muito ruim a navegação. Então fiquem de olho sempre, tá? Independente de fabricante, chipset, fiquem de olho nesses spikes de tráfego em horários aleatórios, onde não deveria. Então fica de olho lá na média que você tem, quem está muito acima da média de consumo, porque esse cliente merece uma atenção, merece de repente um upgrade no firmware, até substituição do equipamento, que você traz esse equipamento para observar em bancada. E muitos dessas redes que a gente observou que sofreram ataques, elas foram vetores anteriormente. Então a gente viu, olhando depois os gráficos de upload, que tinham sim alguns spikes que acompanham principalmente o pacote por segundo. Então você vê que sobe o gráfico tráfego de upload e pacotes por segundo junto. Pode saber que ali você está sendo um vetor de um ataque. Então assim, algumas medidas que você pode também evitar isso é entregar IP público direto para o teu cliente, usar a senha forte na hora da conexão ali, na hora de configuração das ONUs, não trabalhar com senha padrão. Então assim, são coisas, são detalhes, são ajustes que você pode fazer, mas fica de olho lá no teu Zabbix. Eu sei que o download normalmente costuma ser o mais importante e o mais impactado, mas também fica de olho nas VLANs que vem lá no teu concentrador, no teu BNG, as VLANs que vem do cliente, esse upload fora da curva, porque às vezes é realmente o tráfego legítimo do cliente. Se você tem uma curva de tráfego, mas não tem uma curva de pacote, muito possivelmente pode ser uma atualização de Windows, pode ser um torrent ali que o cliente está baixando, alguma coisa nesse sentido. Mas se você tem esse aumento, esse pico de upload acompanhado com um pico de pacotes por segundo, de PPS, fica de olho, vigia, que isso pode ser um sinal que essa ONU, esse CPE do cliente está sequestrado e você está vetorizando ataque sem saber.
Fechado? E é isso, os pontos que eu queria trazer para vocês, senhores. Reparem bem nas características de tudo isso que eu citei no vídeo. Nada disso você vai depender de um investimento absurdo, um profissional completamente fora da curva. Tudo isso você consegue resolver com um time, cara, bem treinado e, além de bem treinado, também com repertório. Então isso é fundamental para que você consiga fazer esses testes, todos os testes que eu passei aqui, ficar de olho nas características antes do problema acontecer. Vai por mim, o desespero ali é grande quando a tua base de clientes está fora e os caras estão te incomodando. Então assim, fica de olho nisso tudo que eu te passei. Capacita teu time, cara, capacita teu time, investe nas pessoas que estão com você, porque pode ser que você tenha que cuidar mais de relacionamento com o cliente final e deixar alguém ali cuidando da parte técnica para você. Então, investe o que você puder nesse profissional que vai te dar esse suporte. Conta com a gente aqui da Therabis também, tanto para capacitar o teu profissional e também na parte de consultoria para a gente te ajudar a tocar as demandas da rede aí. E fica de olho, cara, fica de olho. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Conto com vocês aí para ficar de olho na rede, senhores, não ser vetor de ataque aí, prejudicar ainda mais a internet que já está um caos. Então fique de olho na rede de vocês. Fica de olho também no nosso canal para mais conteúdos como esse. E comenta aqui para eu saber como é que tá aí o termômetro, cara. Sofreu muito com isso? Ainda não afetou vocês? Então eu quero saber a opinião de vocês. O que você achou dos pontos aí que eu citei? Se faltou alguma coisa, deixa aqui abaixo no comentário que a gente coloca aí no próximo vídeo. Fechado? Conto com vocês. Forte abraço e até a próxima.